Sara também casada com o Thales, tem 2 filhos, o Miguel e o Benício. O velório de Benício Araújo Machado, de 8 anos, que foi morto pelo secretário de governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, é realizado hoje em Itumbiara, na região sul de Goiás. Benício, de 8 anos de idade, acaba de falecer aqui no Hospital Estadual de Itumbiara. O menino ficou internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara após ser baleado pelo próprio pai, que atirou nos 2 filhos antes de se matar. A notícia acaba de ser confirmada por assessorias, por familiares e também por funcionários do hospital. O corpo da criança é velado na casa do prefeito e avô, Júnior Araújo. O irmão de Benício, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi velado na residência na quinta-feira. O sepultamento deve ser realizado às 9 horas da manhã no cemitério Avenida da Saudade. Morreu na tarde desta sexta-feira o segundo filho do secretário de governo de Itumbiara, Thales Machado. A criança tinha 8 anos e, assim como o irmão mais velho, Miguel Machado, foi vítima de um tiro disparado pelo próprio pai, que se matou em seguida, na madrugada dessa quinta. O crime ocorreu no condomínio em que a família morava. A informação foi confirmada ao site Metrópolis pela Polícia Civil de Goiás, por pessoas ligadas ao hospital onde Benício estava internado, em estado gravíssimo, desde o dia do ocorrido. Em carta aberta publicada na internet e apagada logo depois, Thales pediu desculpas a familiares e amigos pelo crime. Afirmou que enfrentava dificuldades no casamento e relatou ter descoberto uma suposta traição da esposa. A mãe dos garotos estava em viagem a São Paulo no momento da tragédia. Sara Araújo apareceu bastante abalada no velório e chegou a carregar o caixão do filho, que foi velado na casa do avô. Casada com Thales Machado há 15 anos, a empresária dividia o tempo entre os negócios e a presença em eventos oficiais da prefeitura ao lado do marido. Em suas redes, agora privadas, ela destacava a gestão de empreendimentos, como a Famóveis e um quiosque da Wepink, marca da influenciadora Virgínia Fonseca. Em 1984, eu me casei com a Lourdinha, Maria de Lourdes, com quem tive 2 filhas, a Laura e a Sara. Os familiares olham o garotinho, se despedem e após isso o sepultamento dele. Fala pessoal, tudo certo? Elias Ferreira aqui, direto de Itumbiara, para trazer todos os detalhes da tragédia que se instalou aqui na cidade, nessa madrugada, onde o genro do prefeito, o secretário de governo de Itumbiara, Thales Machado, acabou tirando a própria vida, isso após atirar nos 2 filhos. Então fica comigo até o final que eu vou trazer todos os detalhes, tudo que se sabe até agora, você vai ficar sabendo em primeira mão. E estou mesmo falando de Itumbiara, porque eu moro aqui. Itumbiara é a minha cidade, já tem quase 30 anos que eu moro em Itumbiara. Uma das perguntas que o pessoal mais me mandou aqui no direct foi o seguinte: qual foi o motivo, qual é a motivação para o Thales fazer isso? Ele que era um cara de 40 anos, muito querido, não só aqui em Itumbiara, mas na região toda. Então por que ele fez isso? A essa altura, você já deve ter lido a carta que ele deixou. Ele deixou uma carta explicando mais ou menos, mas é o seguinte: Thales era casado com a Sara, filha do prefeito Johnny Araújo, que é uma família muito rica aqui de Itumbiara, uma família tradicional. O Johnny tem vários empreendimentos na região toda. A loja dele, Famóveis, tem no sul do estado, praticamente em todas as cidades. São muitas lojas. Ele é um grande empresário, um grande administrador, então é uma família muito rica daqui. Porém, o casamento de Thales e Sara não ia muito bem. Thales começou a perceber que a Sara estava diferente. Ela não era mais a mesma pessoa dentro de casa. Foi quando ele chamou ela para conversar. Perguntou se estava acontecendo alguma coisa para ela falar a verdade, porque ele estava desconfiado de uma traição. Então ele chamou ela e pediu para que ela falasse a verdade, porque se os 2 não dessem mais certo, era melhor terminar. E alguns anos depois, em 1996, ela veio a falecer numa fatalidade que se tornou muito difícil a nossa vida, para mim, para as meninas, para toda a nossa família. Foi uma perca irreparável, onde nos sentimos muito. Minhas filhas foram minha vida naquele momento,
por vários anos. E depois eu tive a Ana Lara, que hoje está com 18 anos de idade. A Laura, que é a mais velha, é casada com o Gustavo e tem uma filhinha, que é a minha caçula, que é a Manuela. Família é tudo na vida da gente, né? Representa a minha história, minha vida, meus trabalhos, meus desejos, meu dia a dia. Enfim, eu vivo para a família, especialmente para as filhas. As coroas de flores já são colocadas lá. O corpo de Benício acaba de chegar ao cemitério e aqui será sepultado. Um momento de muita dor para todos, atrás das coroas de flores e um cortejo enorme, uma multidão de pessoas que se comoveram com todo esse caso. Foi nesse momento que Sara negou tudo. De acordo com ela, não estava acontecendo absolutamente nada, mas o casamento continuou se arrastando. Porém, as desconfianças de Thales seguiam. O que ele fez então? Contratou um detetive particular. E imagina só o que aconteceu. Esse detetive gravou muitas imagens de Sara se atracando com outro homem. Inclusive eu recebi essas imagens, porém não tem como eu colocar isso aqui, galera. Até porque, como eu disse, eu moro aqui na cidade. Mas essas imagens, infelizmente, já tá rodando aí nos grupos todos. Tem um monte de grupo aqui da cidade que já tem essas imagens da Sara com o amante dela. Essas imagens conseguidas por esse detetive contratado por Thales. Foi aí que ele teve a certeza que estava mesmo sendo traído. E aí ele acabou perdendo totalmente a razão, perdeu a cabeça, ficou maluco. Foi para o Instagram, escreveu algumas linhas que você já deve ter lido, mas se você não leu ainda, no final eu vou ler essa carta que ele deixou. E logo após, atirou no filho mais velho, que morreu na hora. Depois atirou no filho mais novo, porém esse filho mais novo não morreu na hora. Mas Thales, achando que ele já estava morto, acabou se matando. Porém o menino foi encontrado com vida e levado até o hospital. Passou por cirurgia, mas não resistiu. Então os dois netos do prefeito de Itumbiara acabaram falecendo. Mas agora você vai saber um pouquinho mais sobre quem era Thales Machado, na voz dele mesmo. Meu nome é Thales Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara, sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho. Aqui que eu cresci, né, que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida. E é aqui que muita gente me conhece pelo atual cargo que eu ocupo, sou secretário de governo da Prefeitura Municipal, ou me conhece pela minha família, ou pelo futebol que eu joguei a vida inteira, ou trabalho com o nosso prefeito Johnny Araújo, que eu sou casado com a filha dele, enfim. Eu quero aqui me apresentar para mostrar para vocês aí o quanto eu trabalho pela nossa cidade, o quanto eu ajudo a cuidar das pessoas da nossa cidade, e eu quero fazer muito mais. E é isso, nos próximos dias eu vou postando aí, mostrar um pouco da minha história de vida e compartilhando com vocês, beleza? Um forte abraço. Vamos saber um pouco mais também sobre quem era Sara, a esposa que traiu o Thales, que é filha do prefeito. Veja aí. E sempre foi presença constante ao lado de Thales Machado em eventos oficiais e encontros sociais da cidade. Discreta nas declarações públicas, ela aparecia em registros de festas tradicionais, solenidades e momentos familiares. Revelado quem é a esposa do secretário do governo, que após descobrir uma suposta traição, tirou a vida dos filhos e a própria vida. Sara Tinoco Araújo é filha do prefeito Johnny Araújo e sempre foi presença constante ao lado de Thales Machado em eventos oficiais e encontros sociais da cidade. Discreta nas declarações públicas, ela aparecia em registros de festas tradicionais, solenidades e momentos familiares, construindo ao lado do marido uma imagem de união e participação ativa na vida política local. Nas redes sociais, o casal compartilhava registros de viagens, celebrações e momentos com os filhos, demonstrando proximidade e rotina familiar aparentemente estável. Após o ocorrido, o nome de Sara passou a ser citado em reportagens principalmente pela ligação familiar com o prefeito e pela carta deixada por Thales, na qual ele mencionava dificuldades no casamento e afirmava estar emocionalmente abalado. Até o momento, não há pronunciamento público dela sobre o caso. A cidade segue acompanhando as investigações enquanto tenta compreender como uma família conhecida e inserida na vida pública chegou a um desfecho tão doloroso. É um momento muito difícil para a cidade. Eu conheço várias pessoas aqui que conheceram ele, estão chorando. Secretário de Governo de Itumbiara, em Goiás, Thales Machado, de 40 anos,
publicou uma carta horas antes de atirar contra os 2 filhos e tirar a própria vida. No conteúdo da carta, que foi removido das redes sociais após a repercussão do caso, ele acusa a esposa de traição. No texto, ele descreve dificuldades no casamento e afirma que a esposa saiu de Itumbiara para São Paulo para se encontrar com outra pessoa. Tales relata ainda que já percebia mudanças de comportamento dias antes da tragédia e que havia pedido que, caso o relacionamento não estivesse bem, houvesse diálogo e respeito antes de qualquer decisão. Ao longo da carta, Tales pede perdão aos pais, familiares e amigos. A publicação foi feita poucas horas antes do crime. A Polícia Civil investiga o caso. Tales Machado matou os 2 filhos a tiros e cometeu suicídio em seguida na madrugada desta quinta-feira. Ele era casado com Sara Tinoco Araújo, filha do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. Segundo o jornalista Bruno Suênio, do portal GP1 Goiás, informações preliminares apontam que o chefe do executivo de Itumbiara, logo após saber da tragédia, teve um infarto e foi socorrido às pressas e encaminhado para o hospital. O seu estado de saúde é considerado grave. De acordo com a TV Anhanguera, filiada da TV Globo em Goiás e no Tocantins, o filho mais velho do casal tinha 12 anos e o caçula 8. O de 12 foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. O mais novo foi encaminhado ao Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos. Passou por cirurgia, mas também não resistiu e morreu. Os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Olá, eu sou Augusto Cury, psiquiatra e escritor. Eu quero enviar um abraço muito especial a todas as famílias de Itumbiara. Sei que vocês estão chocados porque passaram por uma situação inenarrável. Quando nós retiramos o oxigênio da emoção, parece que nós não temos como caminhar, como andar e como respirar dentro de nós mesmos. Mas, por favor, a melhor maneira de honrar quem nós perdemos, essas crianças em destaque, que foram mortas pelo seu pai, é todos os dias proclamar: por amor a você, eu vou ser mais feliz e vou dar o melhor de mim para ser feliz. Nestes momentos dramáticos, a nossa mente procura 1000 respostas, sem nenhuma delas nos aquietar. Eu sou psiquiatra, publicado em dezenas de países. Eu sou muito preocupado com a dor emocional das pessoas e tenho inclusive um programa gratuito chamado Você é Insubstituível, um dos raros programas de gestão da emoção para a prevenção de suicídios. Mas infelizmente nem todos acessam, mas está disponível na internet. Reitero, a melhor maneira de superarmos uma dor que as palavras não conseguem explicar é proclamar todos os dias: por amor a você, eu vou dar o melhor de mim para fazer os outros felizes. A vida é breve e bela como gotas de orvalho, mas por instante aparece na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Espero sinceramente que todos vocês, familiares dessas crianças fascinantes, possam encontrar paz dentro de si no meio do caos e honrar a história de vida delas, não se deprimindo ou se punindo, mas, reitero, proclamando dentro de si que por amor a vocês, eu vou honrar cada minuto da sua história para dar o melhor de mim, para que as outras pessoas tenham saúde emocional e escrevam os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Um forte abraço de Augusto Cury. Muito bem, pessoal. Professor Elias, diretamente de Itumbiara, trazendo as novidades e as atualizações desse caso que chocou o Brasil, que, aliás, repercutiu até em outras partes do mundo, onde o secretário de governo, que também é genro do prefeito, atirou na cabeça dos 2 filhos e depois se matou. E a motivação seria o fato de ele não ter suportado ver os vídeos que um detetive particular lhe apresentou,
onde sua esposa, Sara, filha do prefeito da cidade, está aos beijos e abraços com outro homem. O secretário, que se chamava Thales, deixou uma carta também no Instagram, onde fala sobre as dificuldades do relacionamento. A mulher, que estava em São Paulo, supostamente com outra pessoa, veio direto para Itumbiara, onde aconteceu o velório, na casa do prefeito, e também esteve no enterro. Vamos acompanhar aí a movimentação da filha do prefeito, a Sara, mãe dos 2 meninos que morreram. Veja aí. Aos prantos e abalada, a mãe dos 2 meninos que foram atingidos pelo próprio pai deixou o velório do filho mais velho e seguiu para o cemitério sob forte comoção. Sara Tinoco Araújo estava amparada pelo pai, o prefeito Dione Araújo, em meio a um cenário de dor que tomou conta de Itumbiara. A família agora acompanha o enterro de Miguel, de 12 anos, que teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Segundo relatos de parentes ao portal Mais Goiás, o outro filho do casal, Benício, entrou em protocolo de morte cerebral, embora ainda não haja confirmação oficial das autoridades. A cidade permanece em choque diante da tragédia ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 12, quando o então secretário de governo, Thales Machado, feriu os filhos e, em seguida, tirou a própria vida. O caso segue sob investigação e mobiliza a comunidade, que tenta entender como uma família conhecida publicamente foi devastada por uma dor tão profunda e irreversível. Imagens de Sara Tinoco Araújo, acompanhando o velório e enterro do filho Miguel, de apenas 12 anos de idade, abraçada com o pai, o prefeito da cidade de Itumbiara, Dione Araújo. Uma tragédia que repercute em todo o Brasil. O secretário de governo da cidade de Itumbiara, Thales Machado, atirou contra os 2 filhos e tirou a própria vida. E é o seguinte, galera, vamos esclarecer algumas coisas aqui também. Foi noticiado do Brasil todo, Metrópolis, na Globo, inclusive, todos os portais de notícias aí falaram que o prefeito de Itumbiara infartou. Isso não é verdade. Nós estamos aqui na cidade acompanhando o caso de perto e não teve infarto nenhum. Falaram, inclusive, que o prefeito chegou aí para o hospital, estava em estado grave, nem para o hospital ele chegou aí. O prefeito Dione recebeu a notícia, lógico, com muita tristeza, né? É evidente. Porém, ele não infartou, não passou mal, nem foi hospitalizado. Esteve na cidade, inclusive recebendo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sua esposa Gracinha Caiado. Eles estiveram na cidade dando apoio aí para o prefeito, assim como várias outras autoridades, deputados, senadores. Muitas pessoas importantes da política estiveram aqui na cidade de Itumbiara dando apoio para o prefeito Dione, que afinal perdeu 2 netos. Uma quinta-feira de luto em Itumbiara, em todo o estado, né? Depois de uma tragédia familiar. Foi enterrado agora há pouco o neto do prefeito da cidade, Miguel Araújo Machado, de 12 anos de idade. Ele foi morto pelo próprio pai, Thales Machado, que era secretário municipal de governo. Thales também atirou no caçula, de 8 anos, e se matou em seguida. O enterro do pequeno Miguel Araújo, de 12 anos, aconteceu agora há pouco nesse cemitério onde nós falamos ao vivo, o cemitério Avenida da Saudade, viu? Muitas pessoas vieram até aqui para se despedir dele, porque o velório hoje, durante todo o dia, foi fechado apenas para familiares e amigos. E quem não teve essa oportunidade, né, de entrar para vê-lo, teve aqui no cemitério, porque o caixão foi aberto por alguns minutos antes de ser enterrado e muitas pessoas que estavam aqui puderam acompanhar. O pequeno Miguel morreu na madrugada de hoje. Segundo a polícia militar, o pai teria atirado nele e no irmão de 8 anos e depois, né, ele se matou. Nós estamos falando do Thales Machado, que era secretário municipal de governo aqui de Itumbiara e também genro do prefeito aqui do município. A Polícia Civil diz que está investigando esse caso para apurar um pouco mais todos os detalhes, mas a polícia acredita que Thales agiu sozinho. E como é um caso que ficou muito famoso no Brasil inteiro, vão se criando histórias. E outra dúvida que a galera tem é o seguinte: eles eram casados ou não? Porque a filha do prefeito, a Sara, está sofrendo um linchamento praticamente na internet, porque muitas pessoas estão colocando ela como culpada. Sim, eles eram casados. Eles eram casados há 15 anos, mas o relacionamento não andava muito bem. Porém, mesmo com a traição ou traições aí comprovadas, não tem como a gente apoiar uma atitude dessa do secretário, de matar as crianças, e nada tinha a ver com a paçoca. Uns meninos saudáveis, bonitos, alegres, queriam apenas viver. E quem pode falar melhor sobre isso é uma famosa delegada de São Paulo, a Raquel Galinari.
Nath, que é delegada de Polícia Civil e tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ela mandou um recado direto para essa galera que está aí culpando a esposa, né? No caso, a mulher que teria traído o secretário. Ela fez uma reflexão interessante nas redes sociais. Veja aí e depois comente o que você acha sobre o que ela disse. Quando um homem mata os próprios filhos e depois tira a própria vida, não estamos diante de uma tragédia passional. Estamos diante de uma violência extrema. Traição, separação, dor emocional. Nada disso é gatilho legítimo para exterminar crianças. Os filhos não são a extensão de um conflito de casal. Não são instrumento de vingança, não são propriedade de ninguém. Há um componente muito mais cruel. Estou falando da violência vicária. Quando o agressor atinge alguém próximo da vítima, especialmente os filhos, para causar sofrimento psicológico devastador, permanente. O alvo real não são as crianças, o alvo é a mãe. É o ápice da lógica da posse, do controle, da punição. E a narrativa social precisa parar de suavizar o que é brutal. Não é desespero, não é amor distorcido, não é crime por emoção, é violência. É a destruição deliberada de vidas inocentes. E há sempre um alerta. E esse alerta é incômodo. A violência fatal raramente surge do nada. Ela costuma ser precedida por sinais como controle, ameaças, ciúme patológico, comportamento possessivo. E quando a sociedade romantiza, relativiza ou silencia, a sociedade ajuda a sustentar esse ciclo. A traição pode sim terminar um relacionamento, mas nunca justificar a morte e o assassinato. Parentes e amigos foram se despedir de Miguel Araújo Machado, de 12 anos. Um grupo usou uma camiseta em homenagem ao adolescente. O corpo do menino foi velado na casa do Ade. Tudo aconteceu na casa onde a família morava. Horas depois de publicar o vídeo, Thales fez uma postagem dizendo que estava passando por problemas de relacionamento com a mulher e escreveu em tom de despedida: "Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos." Ele também pediu desculpas ao sogro, Johnny. "Meu eterno respeito e admiração, e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Assim que parentes viram a publicação, ligaram para a polícia e foram até o condomínio, mas a tragédia já tinha acontecido. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que os 2 meninos tinham ferimentos de bala na lateral da cabeça. O BO ainda relata que foi constatado um forte odor de gasolina dentro da casa e que 2 galões de 5 litros cada foram encontrados vazios. O local foi isolado para perícia. Uma arma foi apreendida. A mãe dos meninos estava viajando para São Paulo quando recebeu a notícia e voltou imediatamente para Itumbiara. Ela e outros familiares devem prestar depoimento nos próximos dias aqui na delegacia. Segundo a Polícia Civil, Thales agiu sozinho. O caso está sendo investigado pelo grupo de homicídios de Itumbiara, que já começou a ouvir testemunhas que não são da família. A tragédia familiar chocou os moradores da cidade. E a essa altura já foi parar nas redes sociais os vídeos feitos pelo detetive particular que o secretário contratou para seguir sua esposa. Os encontros aconteciam em São Paulo, em bares e restaurantes chiques. E ao receber esses vídeos do detetive, o secretário teria surtado e planejava, além de matar as crianças, se matar, colocar fogo na casa. Foram encontrados 10 litros de gasolina na casa que fica num condomínio de luxo aqui em Itumbiara. A Polícia Civil também já descarta a participação de terceiros no crime. Thales agiu sozinho. E olha, ao que tudo indica, é uma coisa repentina mesmo, porque horas antes do acontecido, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando pela prefeitura, cumprindo aí o seu dever, seu papel como secretário de governo de Itumbiara. As mortes ocorreram na casa da família na quarta-feira, dia 11. Segundo a polícia, Thales atirou contra os 2 filhos e em seguida contra si mesmo. O secretário e o filho mais velho, Miguel, morreram no mesmo dia. A morte de Benício foi confirmada na sexta-feira, após ficar 2 dias internado. É um momento muito delicado, um momento tenso de muita correria por aqui. Acaba de sair daqui o prefeito Dionei, que é pai de Sara. Essa tragédia que aconteceu desse homem que tirou sua própria vida e ainda tirou dos seus 2 filhos com a suposta traição da sua mulher. Esse homem, além de fraco e covarde, ele foi egoísta. Agora eu queria chamar a atenção para você que está compartilhando um vídeo dessa mulher, né, por essa suposta traição. Você já viu falar da palavra empatia? Então digita no Google e coloca o que é empatia. Você tem filha? Você que está compartilhando esse vídeo, você tem filha? Você é pai? Então presta muita atenção no que vocês estão fazendo. A humanidade está doente. E o pior ainda é ver os comentários de homens dizendo o seguinte: não, ela mereceu.
faço uma pergunta para você que está fazendo esse tipo de comentário. Você que é homem, você tem o direito de apontar o dedo? Nós homens temos direito de apontar o dedo? A raça homem tem direito de apontar o dedo? Vamos olhar para os nossos pecados aqui, vamos vigiar os nossos pecados. Nenhum ser humano na terra tem direito de julgar ninguém, condenar ninguém. Então presta muita atenção no que está acontecendo. Nós homens aqui, a gente tem que preservar as mulheres e cuidar das mulheres. Vocês estão vendo o que está acontecendo com essa questão de feminicídio aqui no país? Pode até não ter sido um crime de feminicídio, porque não teve a oportunidade de matar ela. Porque se tivesse a oportunidade, eu tinha matado ela. E dos maiores motivos que acontece o feminicídio, vem por causa, sabe de quê? De término de relacionamento, por causa de separação. Porque homens como esse, que são fracos, são covardes, não aceitam. Eles acham que tem a posse da mulher, e não tem. Então eu queria chamar a atenção de você que é homem. Tome vergonha na sua cara, você que está compartilhando esse vídeo, e comentando ainda, dizendo que ela mereceu. Presta muita atenção. Olhe primeiro para os seus pecados e para a sua consciência. Pois é, a morte do Benício Araújo, de 8 anos, foi confirmado agora há pouco pela Polícia Civil daqui da cidade e também da direção do IML. A Prefeitura acabou de lançar uma nota dizendo que recebeu a informação de que Benício Araújo Machado, que estava em estado gravíssimo na UTI aqui do Hospital São Marcos, em Itumbiara, acabou de falecer. Nós encontramos a família do prefeito Johnny Araújo aqui saindo, né, do hospital. Nós não conseguimos falar com eles, eles saíram às pressas, estava aqui toda a família. O velório do irmão dele, o Miguel, aconteceu ontem na casa do prefeito, que é avô deles. Então, provavelmente, esse velório pode também acontecer no mesmo local. Ontem foi uma comoção aqui na cidade. Infelizmente, nós tivemos essa tragédia, né, no qual esses dois irmãos morreram depois do Thales Machado, que era secretário de governo e genro do prefeito, atirou nos filhos. A polícia, em relação à investigação, não sabe... eles sabem, né, que começaram a ouvir informalmente algumas pessoas. Segundo a polícia, até o momento não há elementos que indiquem envolvimento de terceiros. O caso é tratado então como homicídio consumado e homicídio tentado, seguido por autoextermínio. Esse crime foi na madrugada de ontem, comoveu toda a cidade. Se em algum momento você achou que essa mulher era culpada, esse vídeo é para você. Os sinais geralmente aparecem antes. Uma conduta desse tipo, ela raramente envolve um único sintoma. Esses sintomas, eles já aparecem antes. O problema é que eles nunca são levados a sério. O ciúme patológico, o sentimento de posse, a impulsividade, a vingança, sentimento forte de vingança, quando associado a uma ideação suicida de tirar a própria vida, pode terminar num final trágico como esse, envolvendo aí um transtorno de personalidade, uma falta de regulação, a redução de controle inibitório fica muito drástica, levando a uma tragédia como essa. Mas nada disso pode justificar este ato de egoísmo e de tamanha punição contra uma mulher. Nada. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo. A família descobriu o crime após uma publicação em tom de despedida no perfil do secretário, que foi apagada logo em seguida. Horas antes de atirar nos filhos, Thales chegou a publicar vídeos na rede social com os dois meninos e escreveu na legenda: "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito." A mãe das crianças estava viajando no momento do crime. A Polícia Civil informou que instaurou o procedimento para apurar os fatos e que as investigações estão em andamento. Não há suspeita do envolvimento de outras pessoas nesse crime. Muita tristeza e comoção no último adeus do pequeno Benício, de 8 anos. Ele foi sepultado nesta manhã, sob forte comoção. Familiares e amigos fizeram cerimônia para acompanhar o corpo da criança ante o cemitério. Sara Tinoco carregou o caixão do filho ao lado do pai, dos irmãos e da mãe. Ela estava fortemente emocionada, usando branco. Durante a descida do caixão no túmulo, Sara ficou emocionada. Também houve um momento de oração para que Benício descansasse em paz. Após sepultar o filho, a mãe permaneceu um bom tempo sentada ao lado do túmulo. Parecia que ela falava com o filho. Ao lado dela, o pai segurava a sua mão, lhe dando força.
A tragédia que aconteceu em Itumbiara parou toda a cidade e comoveu a comunidade da região. A cidade, que tem histórico de comemorar o carnaval, está sem motivo para os festejos. Há relatos chocantes que o pai, antes de mandar os filhos para o céu, ele teria dado comida para eles e refrigerante, para que eles não morressem com fome. Gente, eu quero expressar aqui primeiramente a minha solidariedade à mãe dessas crianças que foram covardemente aí assassinadas pelo próprio pai. E principalmente eu quero expressar a minha indignação, porque é absurdo, é nojento, é doentio, é frustrante, cara, é desumano o que eu tô vendo. Eu acho que quando aconteceu isso comigo, como eu não vi, eu não acompanhei em tempo real as publicações, eu não acompanhei os comentários, e graças a Deus eu tive uma rede de apoio que fez um baita de um filtro para que muita coisa não chegasse até mim. Mas agora, acompanhando o mesmo caso, e eu do outro lado agora como espectadora, não como vítima, e tendo a oportunidade de acompanhar os comentários, eu estou estarrecida, eu estou indignada. Gente, eu não consigo sentir raiva do homem que fez isso, mas eu consigo sentir raiva de pessoas que estão se posicionando na internet para criticar a mãe que perdeu os próprios filhos, pelo amor de Deus. Eu ouvi de mulheres. Gente, nós estamos morrendo por conta do machismo, pelo amor de Deus. A gente está sendo morta todo dia. Porque o homem tem problema de ego, porque o homem não sabe ouvir não, porque o homem não sabe que ele não é mais aquela coisa que ele foi para a mulher, e de repente, por uma questão de ego, quem deveria estar nos dando a mão, um apoiando a outra, e eu vejo mulheres criticando, mulheres falando que a culpa é da mulher, a culpa é da vítima. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente não se apoiar, se a gente não unir, se a gente não se fortalecer, aonde isso vai parar? Aí você vai me dizer que a mulher ela é culpada porque ela traiu o homem? Quantos homens traem suas mulheres? Só que sabe qual que é a diferença? É que a mãe, quando ama um filho, ela ama verdadeiramente seu filho. Vamos colocar em estatística quantas mães mataram seus próprios filhos porque ela pegou o homem traindo. E pelo amor de Deus, homens, nessa sua posição machista e ridícula e egoísta, onde teu ego é tão enorme, tão inflado, cara, vocês traem mulheres todos os dias. Mas a mulher, quando trai, é porque para ela já faltou sentimento, já faltou carinho, já faltou atenção. Então, realmente, a mulher, quando trai, ela está emocionalmente mais envolvida. Mas, pelo amor de Deus, isso nunca justificou, nem vai justificar. Traição não é liberdade, não é você dar o aval para ninguém tirar a vida do outro. Quem ama de verdade não trai. E quem ama de verdade não mata. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter mais empatia. Porque esses comentários dão legitimidade para a gente continuar morrendo diariamente da forma que a gente está morrendo. Minha total solidariedade à mãe dessas crianças. Como eu disse, moro aqui em Itumbiara, mas trabalho nas cidades da região. E ontem, o Thales estava numa das cidades que eu trabalho, que é aí na Solândia. Inclusive, estou até aqui agora com a camiseta do CRAS de Naciolândia, que eu presto serviço para a prefeitura de lá. E ontem o Thales teve seu último compromisso político justamente em Naciolândia. Esteve com o prefeito, com autoridades policiais. Veja essa última passagem do Thales lá em Naciolândia. Veja aí.
morreu o segundo neto do prefeito de Itumbiara, que foi baleado pelo próprio pai. Além de atirar no caçula, o Thales Machado, que era secretário de governo do município, também matou o filho mais velho, de 12 anos, e depois tirou a própria vida. Esse é o túmulo onde repousam os restos mortais de Thales Machado, secretário de governo de Itumbiara, Goiás. Pessoal, dá licença aí, ó, pro prefeito entrar, por favor. O governador Ronaldo Caiado acaba de chegar aqui na casa do prefeito Johnny Itumbiara. O vice-governador Daniel Vilela acaba de chegar aqui na residência do prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo, para se solidarizar com a família.